A inexistência de um comitê de rota de escravos em Cabo Verde e o fraco interesse pelo dossiê escravatura têm para o historiador António Correia e Silva outras causas. Em primeiro lugar, a impotência dos historiadores, da comunidade científica que lida, de produzir um discurso mobilizador e com impacto social. Existe uma comunidade digamos assim, de trabalhadores sobre esse assunto, da qual faço parte, mas que ou têm abordagens excessivamente académicas, científicas, portanto, viradas para o interior da comunidade, ou têm um discurso excessivamente inócuo. E, portanto, há, da nossa parte, digamos assim, para a expressão, uma incapacidade de fazer um discurso que seja mobilizador. O recuo a que este programa se presta é para o iniciático Tempo Zero, no Teatro das Ilhas, em que o poeta claridoso Jorge Barbosa descreve como ilhas perdidas no meio do mar, esquecidas num canto do mundo. E Luís de Camões, mais ancestral e ao tempo das navegações, nos canta o sonho do mito do Jardim das Hespérides. Camões, nos Lusíadas, canta Cabo Verde. Passadas, tendo já as Canárias Ilhas, que tiveram por nome Fortunadas, entramos navegando pelas filhas do velho Expério, Hespéridas chamadas. Andaram vendo já nossas armadas, ali tomamos porto com bom vento, para tomarmos da terra mandimento. Àquela ilha portamos, que tomou o nome do guerreiro Santiago. As ilhas de Cabo Verde foram descobertas por uma vontade mercantil dos homens na procura de novos mercados, expandindo a fé e a economia da Europa, expandindo mais a economia que a fé. Cabo Verde, descoberta em 1460, nasceu devido ao tráfico negreiro. O fenómeno que suscita a compra e venda dos escravos na costa da Guiné concedia a Cabo Verde dos primórdios o estatuto de arquipélago estratégico no Atlântico Médio. Os escravos não só serviriam para povoar as ilhas, como muitos dos aqui aportados seriam reexportados para Portugal e Espanha, bem como suas adjacências insulares e mais tarde para a América do Sul, as Caraíbas e a América do Norte. Alguns também foram a bordo das escunas e nos porões das caravelas, dobrando o Cabo da Boa Esperança rumo ao Índico e o Cabo Horn rumo ao Pacífico. Não será exagero afirmar que a Ilha de Santiago e mais tarde a Ilha do Fogo e Cabo Verde no seu todo foram uma das grandes placas giratórias da distribuição de escravos no mundo por vários séculos. Igualmente, é evidente assumir que Cabo Verde se adensa do ponto de vista humano, social e cultural, afirmando a sua forma de ser e de estar no mundo através da escravatura. O povoamento continuado e paulatino de Cabo Verde se processa por uma mestiçagem não negociada nem pacífica, plasmado não apenas nas frias cartas régias, mas na compra dos negros da África, vendidos e negociados como mercadorias descartáveis para o cultivo da terra, escravizados, espancados, marcados a ferro em brasa, assassinados, violados, vítimas de açoito e outros atos de violência. Foi um povoamento e uma mestiçagem marcados pela desumanidade que ao longo da história se foi decantando numa aparente harmonia baseada não na verdade e na reconciliação, mas na hipocrisia da dita civilização crioula e no esquecimento coletivo. Tornamo-nos uma sociedade mestiça, mas temos uma visão do mundo europeia. Em Cabo Verde, segundo Iva Cabral, só se pode falar de mestiçagem do ponto de vista científico, numa perspectiva cultural. Quando falamos em mestiçagem em Cabo Verde, a única coisa que podemos falar, seriamente, cientificamente, é de uma mestiçagem cultural, isso não há dúvida. Nós somos uma nação que nasce com o primeiro português que põe o pé aqui na ilha, logo a seguir vem o padre, e não é? E
depois, então, eles trazem para sobreviver aqui toda a população escrava que vai os ajudar a enriquecer e a construir esta sociedade. Por isso, não podemos esquecer que somos uma sociedade cristã, a única aqui da costa da África Ocidental, e por isso somos uma sociedade mestiça, não há dúvida nenhuma. Temos uma visão do mundo, uma visão do poder, e uma visão do mundo muito ocidental. Não há dúvida nenhuma, porque a nossa elite, e é a elite que constrói, de certa forma, a visão que se dá de nós mesmos, não é? Nós temos uma elite que sempre teve uma visão do poder europeu. Essa visão do poder eurocêntrica impõe a mestiçagem cultural muito estribada na impotência do escravo, que, subtraído do seu espaço e do seu nome, perde a identidade. Em Cabo Verde, a questão escravocrata figura-se longínqua na memória coletiva. Essa amnésia histórica é uma questão fundamental, que está ligada à própria natureza de escravatura em Cabo Verde. Os cabo-verdianos, nesse enquadramento, têm dificuldade em aceitar o seu passado, principalmente a elite. Quando subimos um pouquinho na hierarquia social, dizemos Jambrancuja. Não é por nada. Quer dizer, essa palavra Jambrancuja tem razões profundas. Porque, como nós somos uma sociedade que muito cedo o branco deixou de vir para cá, não tenhamos ilusão. A partir dos finais do século XVII, nenhum europeu já queria vir para cá. Dificilmente um bispo vinha para cá. Devia ser obrigado a vir. Os corregedores, os governadores passavam tempos sem vir para cá. Por isso a elite cabo-verdiana durante muito tempo governou este país. Porque o europeu já não queria vir para cá. A partir dos inícios do século XVII, quando a rota de escravos desvia-se, o escravo da costa começa a sair diretamente de Cacheu e não vem para Cabo Verde, o europeu não se interessou mais por Cabo Verde. A coroa portuguesa não se interessou mais por Cabo Verde, tinha outra coisa melhor que era o Brasil. Por isso, nós começamos a viver entre nós. E entre nós, escravos e elite. E o que é que diferencia a elite do escravo? Quando temos quase a mesma cor. Quando genética mesmo somos muito parecidos. É eu ser rico, eu ter terra, eu fazer parte do governo da terra, do poder local. E isso faz de mim o quê? Faz de mim o branco. Porque eu estou a ocupar o lugar do branco. E então, como é que eu me chamo a mim mesmo? Branco da terra.